Salve pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo da Oficina de Artes Visuais Sustentáveis. Este vídeo faz parte da nossa série de vídeos de conteúdos teóricos e práticos em artes visuais. Esse vídeo nós vamos tratar do tema memes e leituras de imagens. E o que tem a ver o meme, que é um elemento da cultura visual pós-moderna e digital, né? É um elemento humorístico da internet, com leitura de imagens. O que tem isso a ver? Ler quer dizer produzir sentidos. E o meme, ele justamente vem ter sentido através da leitura de uma imagem que essa pessoa que criou o meme atribuiu um outro sentido àquela imagem. E daí, viralizando-se na internet, nem sempre o significado que é atribuído àquele meme ou àquela imagem tem a ver com a sua imagem inicial, e muito menos com o significado da sua imagem inicial. Então, meme e leitura de imagens tem tudo a ver. Mas primeiro vamos falar sobre leitura de imagens. Leitura de imagem é como hospedar a obra em nós mesmos. Já dizia um poema de Maurice Merleau-Ponty: qualidade, cor, profundidade, que estão aí diante de nós. Aí estão porque despertam eco em nosso corpo, porque este lhes dá acolhida. Então esse poema fala muito sobre a nossa questão de repertório. O que a pessoa lê numa imagem tem tudo a ver com as experiências pessoais, com o repertório que a pessoa carrega. Um rolo de filme, sem ser projetado, é apenas potencialmente arte. É como um livro que ninguém leu. Toda obra de arte é dirigida a alguém, e o fruidor que completa a sua existência. Mas como ler formas, cores, gestos, sons? Da mesma maneira que para a gente ler o livro, a gente precisa decodificar as letras, a gramática, na arte é a mesma coisa. A gente precisa se alfabetizar com os termos, com os conteúdos da linguagem visual, para que a gente possa ler uma imagem e para que a gente possa entender o significado da mesma, ou gerar outros significados. Quanto mais a pessoa se aprofunda nas linguagens artísticas, mais ela enriquece o seu repertório e tem acesso à compreensão da obra de arte e da cultura da humanidade. Para a gente cultivar o hábito da leitura de obras de arte, não basta apenas a gente ter acesso às representações das obras de arte. Por exemplo, ver o quadro de Leonardo, de Salvador Dalí, de Picasso, da Frida Kahlo na internet. A gente está vendo uma reprodução de uma obra de arte. Ali pode estar modificado cores, pode estar modificado contraste. Então é importante que a pessoa vá nos locais físicos, nas galerias, nos museus, para ver realmente a obra com a sua materialidade. A gente tem uma impressão completamente diferente quando a gente está vendo a representação de uma obra de arte. Por exemplo, você sabia que a Mona Lisa ela tem um tamanho de 70 e poucos centímetros por 50? De tanto que já foi divulgada e viralizada a imagem da Mona Lisa, a gente acaba acreditando que seja uma obra monumental. E, no entanto, é um quadro de tamanho pequeno. Outro exemplo do desconhecimento, uma experiência pessoal minha, é com uma exposição de um artista do sul brasileiro chamado Iberê Camargo. Então eu conhecia as obras de Iberê Camargo através dos catálogos de arte e da internet. E eu não compreendia muito bem, eu achava tudo muito garranchado, muito embolado, muito grosseiro. E essa minha leitura inicial da obra de Iberê Camargo, depois vocês coloquem na internet para vocês entenderem, conhecerem, quem não conhece, isso me trouxe um certo preconceito com o trabalho de Iberê Camargo. Quando eu fui ver
os trabalhos de Iberê Camargo no museu, eu tive um espanto, porque eu entendi porque tinham aquelas composições de desenho com contornos grossos, aquela materialidade, eu vi no quadro, porque ele usava a própria embalagem de tinta a óleo para fazer as suas pinturas. Então ele não usava pincel, ele pegava aquela bisnaga da tinta a óleo e ia desenhando com a bisnaga. Então tinha aqueles contornos grossos, aquela materialidade. Às vezes ele começava a pintar um rosto em cima do outro, então aquilo ia criando uma camada densa. E eu, sem saber disso, eu tinha um certo preconceito, eu achava um desenho grosseiro. Quando eu fui ver a materialidade da sua obra de arte no museu, eu tive uma outra impressão. Então é importante que a gente visite os museus, visite as galerias para saber, conhecer e fazer uma leitura de obra de arte correta. Como eu disse antes, ler é produzir sentido. No momento que você está tendo uma experiência estética, com um objeto estético, com um produto estético, é impossível você desvincular a interpretação e a leitura dessa imagem, dessa obra de arte, com as suas experiências de vida. Ao observar na experiência estética, ao ler uma obra de arte, a gente está ressignificando e produzindo novos sentidos. Nós estamos atualizando e produzindo significantes. Agora, se a significação das obras de arte, elas mudam de pessoa para pessoa, por causa do repertório, da história de vida, da ótica, agora não mais do artista, mas da ótica do observador, entendam que uma obra de arte que foi produzida lá na Idade Média, ela teve uma leitura para o povo daquele momento muito diferente para a de hoje, que nós já temos toda a divulgação e todo o conhecimento científico, histórico e um olhar crítico sobre aquele momento. Então, a leitura de uma pessoa da época do feudalismo em relação a uma obra de arte vai ser muito diferente das de hoje em relação a essa mesma obra de arte produzida na Idade Média. A fruição, portanto, é individual. A contemplação de uma obra artística nunca vai ser passiva. A gente vai sempre levar àquela obra de arte algum significado nosso e também vamos trazer nessa obra de arte para dentro de nós algum tipo de significado, algum tipo de carga emocional, carga imagética, algum tipo de informação que é hospedada nos nossos sentidos. Por isso que o papel do artista é importantíssimo na mediação da obra de arte, ainda mais na arte contemporânea, em que os motivos não são tão objetivos, né? A pintura às vezes ela não é figurativa, ela não é descritiva, ela não é literal, então ela é subjetiva. Então é necessário que às vezes o artista faça uma mediação, dando sentido àquela obra de arte e produzindo uma ampliação da potencialidade da interpretação daquela imagem. E eis o motivo de eu estar trazendo os memes, que são elementos da nossa cultura agora, pós-moderna, da nossa cultura digital, da nossa cultura imagética do momento, para poder fazer uma comparação com a questão da leitura de imagens. E por que a palavra meme? A palavra meme é porque ela se espalhou muito facilmente, ela viralizou. E por isso leva esse nome de meme. A palavra meme, ela tem origem no livro O Gênio Egoísta, de Richard Dawkins. Esse livro foi escrito em 1976. E nesse livro, o meme, ele é uma partícula de informação, está no cérebro e que multiplica-se e se espalha de uma forma veloz. Por isso, a palavra meme, que também vem da mimética grega, que é a imitação. Um exemplo dos primeiros memes que ficaram virais, né, que ficaram conhecidos, é o troll face. O significado dele é aquela pessoa que gosta de fazer brincadeiras e de tirar sarro com as pessoas. O troll face nasceu de um desenho mal feito, e esse desenho ficou tão grosseiro que ele chegou a ficar engraçado. E atribuiu-se esse nome troll face, quer dizer, que é do rosto rindo, tirando sarro
né, fazendo piada das outras pessoas. Outro exemplo de meme é o Desafio Aceito, que é esse desenho bem rudimentar, foi espelhado na série How I Met Your Mother, que é inspirado no Fórum de Bang, que é um evento em que fazem desafios entre professores e alunos. Então essa frase acabou sendo utilizada nesse fórum, né? Desafio aceito, quando a pessoa ia responder as perguntas. Daí foi inspirada para a série de TV e em um momento em que o ator fazia aquela cara, desafio aceito, eles fizeram um desenho rudimentar e aí viralizou esse meme. Outro exemplo de meme muito famoso é do Yao Ming Face. Esse meme foi inspirado em uma coletiva de imprensa que o Yao Ming fez e após ser ovacionado, ele deu aquele sorriso assim bem sem graça, bem com vergonha, e aí congelaram essa imagem e atribuíram um sentido para esse meme de constrangimento, de desprezo, enfim, é utilizado para vários outros sentidos. Então fica claro o porquê do meme está hoje na nossa aula, porque ele é o exemplo clássico de uma leitura de imagem. Voltando agora para o assunto leitura de imagens, existem várias teorias de como ler imagens, até teorias muito complexas. Como nós hoje estamos tratando da introdução à leitura de imagens, então eu vou dar só uma pincelada por cima, mas que já vai dar para a gente ter uma grande noção e começar já a praticar a leitura de imagem. Os três elementos básicos para a leitura de imagem são os seguintes: o elemento descrição, o elemento fundamentação e o elemento contextualização. Descrição, já está dizendo, é você descrever aquilo que você está vendo à primeira vista, sem saber o nome da obra, sem saber o contexto histórico, sem saber o autor, sem saber a técnica. É a primeira vez que você vê uma imagem e você descreve o que você está vendo, as sensações que você está vendo. Por exemplo, vou esquecer que eu conheço a Mona Lisa. Como é que eu descreveria, como é que eu faria uma leitura descritiva da Mona Lisa? É uma mulher, uma beleza padrão da época dela, do Renascimento, é uma mulher que está de frente, olhando de frente para o observador, é uma mulher que está com uma paisagem turva ao fundo. Essa seria uma leitura descritiva. O segundo elemento é o de fundamentação. É você já saber qual é o título. É Mona Lisa ou Gioconda. Gioconda era a esposa de um fulano de tal, da época, tal. Esse quadro foi pintado óleo sobre madeira, sobre álamo. Esse quadro tem as dimensões de 70 por 53 centímetros. Esse quadro foi pintado por Leonardo da Vinci. Isso seria a leitura de fundamentação. Terceiro elemento para a nossa leitura de obras de arte é o elemento de contextualização. O que é? Aonde vivia Leonardo da Vinci? Onde nasceu Leonardo da Vinci? Em que ano? No caso da Mona Lisa, 1503. Em que ano que Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa? Quais eram os fatores históricos predominantes no momento? Que estilo pictórico ou escola estética Leonardo da Vinci pertencia? Quais elementos que são vistos de composição? O elemento ali geométrico, em que ela está com uma figura central, existe ali um triângulo, existe ali uma perspectiva ao fundo, que era uma característica muito predominante nas obras renascentistas. Aonde ele pintou essa obra foi em Florença. Esses elementos da história que vão dar a nossa contextualização. E a soma desses elementos descritivos, juntamente com a fundamentação e também com a contextualização histórica, isso tudo somado vai trazer uma rica e completa leitura de imagem. O que é necessário para fazer a atividade de hoje? Vai ser uma atividade de leitura de imagem, de criação de memes.
Essa atividade está dividida em duas etapas. A primeira etapa é a escolha de uma obra de arte que você goste. Vocês vão escolher essa obra de arte e aí vocês vão fazer, lá na atividade eu vou deixar um espacinho para vocês escreverem lá um texto. Então vocês vão fazer uma leitura dessa obra de arte com esses três elementos. Primeiro vocês vão descrever o que vocês sentem ao ver aquela obra de arte, ao ler aquela imagem, o que despertou em vocês, o que fez vocês pensarem. Depois vocês vão dizer a fundamentação dessa obra de arte, qual é o autor, em que ano ele fez, qual técnica, e a terceira é inserir alguma informação histórica sobre aquela obra de arte. A segunda etapa é vocês vão pegar essa mesma imagem, aí vocês esquecem a leitura de obra de arte e se atenham apenas no primeiro elemento, que é a descrição. Então, a partir dessa primeira impressão que vai te dar da obra de arte, essa primeira leitura descritiva, e atribuir um texto a essa imagem para a criação de um meme. O texto não precisa, na verdade, não tem que ter a ver com a contextualização histórica, nem com o autor, nem com nada. Por exemplo, eu fiz um exemplo, vou deixar aqui no vídeo para vocês, que é de um artista surrealista, que eu adoro. Então, vou usar essa imagem como exemplo. E a descrição seria um homem de terno preto com uma mulher de vestido vermelho, se beijando, no entanto, se escondendo de algo. Mostra um pouco da cegueira da paixão. Foi a primeira coisa que me despertou, foi isso, né? O amor é cego, né? Então, muitas vezes a gente se apaixona e por a gente se apaixonar por uma pessoa, está envolto a uma paixão muito forte, a gente acaba ficando cego, não enxergando determinados elementos dessa pessoa. Já a fundamentação, esse quadro é um quadro óleo sobre tela, é um quadro que foi pintado em 1928 por René Magritte, que é um artista belga. Esse quadro está no Museu de Arte Moderna de Nova York, que é o MoMA. Ele tem dimensões de 54 centímetros por 73,4 centímetros. Uma das análises é que eles têm uma barreira naquele ato de beijar, o que afasta um pouco os dois. Mostra também essa paixão um pouco frustrada entre os dois, um tipo de isolamento, e também essa questão da pessoa estar envolta em uma atmosfera de paixão e não enxergar realmente quem é, ou não conhecer realmente quem é aquela pessoa que está tão próxima dela. Uma coisa importante também é a contextualização histórica. René François Magritte nasceu em Bruxelas e era um surrealista belga. Ele gostava de colocar elementos realísticos, de pintura realística, em temas ilusionistas. Isso ajudou a criar um movimento chamado realismo mágico. Lembrando que a atividade é escolher uma obra de arte que você goste, fazer uma leitura em 3 etapas, num textinho que eu vou deixar lá, vocês vão deixar um texto escrito com a descrição do que vocês veem na obra de arte, com as informações técnicas e informações históricas, mas não precisa ser muito longo esse texto. E depois, essa mesma imagem, vocês vão atribuir um outro sentido para gerar uma outra leitura, colocando algum texto nessa imagem, criando um meme. Vou deixar também sites de criação de memes para vocês poderem criar esses memes, e depois vocês vão postar eles, hospedar eles na nossa atividade, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Uma boa semana a todos!